Hoje a gente vai fazer uma leitura pesada. Brincadeira. Hoje a gente vai ler Resolvendo por Padrões. Um ensaio do Wendell Berry que argumenta que nós temos três tipos de solução. Uma solução que causa uma série ramificada de outros problemas. Uma solução que imediatamente agrava o problema que ela pretende resolver. E um tipo de solução que resolve por padrões. Ou seja, resolvendo um problema dentro de um padrão biológico, ele também resolve dentro de um padrão social e de um padrão econômico para a economia local. Ele fala mais especificamente de soluções dentro da agricultura, mas é um panorama muito mais amplo do que esse, né? A gente percebe em pessoas que pensam muito profundamente, ele é um ensaísta agrário, um escritor agrário, poeta e filósofo, e a gente percebe que essas pessoas pensam soluções, enfim, e o pensamento sistêmico delas acaba abrangendo outras áreas. Ele fala majoritariamente da agricultura, e eu fiz um paralelo aqui, né? Essa questão da gente resolver por padrões não é uma novidade. O Christopher Alexander, por exemplo, que é um arquiteto, traz isso, né? A linguagem dos padrões para a arquitetura. O David Holmgren, no último livro dele, o Retrosubúrbia, traz o padrão biológico, o padrão construído e o padrão comportamental como áreas principais, onde a gente pode adotar soluções. Enfim, no caso do David, são abordar construções, sistemas de produção e sistemas comportamentais que tragam mais resiliência num futuro de declínio energético. No caso do Berry, é uma questão mais, de novo, ligada com a agricultura e tem um paralelo também muito grande com a gestão do Alan Savory, que é uma coisa que eu trabalho. Quem conhece meu trabalho sabe que eu trabalho com uma gestão holística. Então estou trazendo para vocês hoje o exercício de explorar o trabalho do Wendell Berry junto com um diálogo da gestão, dialogando com a gestão holística, dialogando com o trabalho do Holmgren também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre princípios de gestão e princípios de planejamento e desenho ecológico a partir desse ensaio Resolvendo por Padrões. Vinheta. Uma das maneiras que a gente tem de caminhar junto é vocês acompanharem o canal, se inscrevendo, comentando e compartilhando com as suas recomendações. É uma maneira que a gente tem de fazer uma curadoria do conteúdo que a gente acha que é importante para o mundo, ao invés de só ficar passando para frente meme de gato, assunto político, celebridade. Vamos falar de coisa que bota a gente para frente, né? Então vamos lá. Resolvendo por Padrões, por Wendell Berry. Eu vou fazer uma leitura e no decorrer da leitura eu vou fazer algumas pausas e comentários com relação aos diálogos possíveis com a gestão holística e com o desenho ecológico, né? Nosso dilema na agricultura agora é que os métodos industriais que tão espetacularmente resolveram alguns dos problemas da produção de alimentos têm sido acompanhados por efeitos colaterais tão prejudiciais que ameaçam a sobrevivência da agricultura. Talvez a melhor pista para a natureza e gravidade desse dilema é que ele não se limita à agricultura. Minha preocupação imediata aqui é com a ironia dos métodos agrícolas que destroem primeiro a saúde do solo e, por fim, a saúde das comunidades humanas. Mas eu poderia facilmente estar falando de sistemas de saneamento que poluem, de sistemas de ensino que formam estudantes analfabetos, de curas médicas que causam doenças ou armas nucleares que explodem no meio das pessoas que deveriam proteger. Esse é um tipo de surpresa que é característica do nosso tempo. A cura se mostra incurável, a segurança resulta na evacuação de um bairro ou cidade. É só quando se entende que nosso dilema agrícola é característica não só da agricultura, mas do nosso tempo, que podemos começar a entender por que essas surpresas acontecem e a elaborar parâmetros de avaliação que possam preveni-las. Para os problemas da agricultura, portanto, como para outros problemas do nosso tempo, parece haver três tipos de soluções. Há, em primeiro lugar, a solução que provoca uma série de novos problemas, o único critério limitante sendo aparentemente que os novos problemas devem surgir além da alçada da expertise que produziu a solução. Como na agricultura, soluções industriais para o problema de produção têm invariavelmente causado problemas de manutenção, conservação, no caso ele está falando de energia, economia, saúde e saúde comunitária. Se, por exemplo, o gado de corte é alimentado com ração em confinamento dentro dos limites da operação de alimentação em si, uma certa eficiência e padrão de fábrica pode ser alcançada, mas mesmo dentro desses limites, essa ordem mecânica produz imediatamente uma desordem biológica, pois sabemos que os problemas de saúde e dependência de medicamentos serão maiores entre os bovinos confinados do que o gado a pasto. E além desses limites, os problemas se multiplicam. O confinamento do gado em grande escala envolve, em primeiro lugar, um problema de remoção de estrume
que se torna em algum momento um problema de saúde para os próprios animais, para a bacia hidrográfica local, para os ecossistemas adjacentes e comunidades humanas. Se o estrume for eliminado sem que seja devolvido para o solo que produziu o alimento para os animais, isso implica um grave problema de fertilidade para o solo. Mas sabemos também que grandes concentrações de animais em confinamento em um só lugar tendem a ser associadas e a promover grandes monoculturas de lucro rápido com grãos em outros lugares. Essas monoculturas tendem a ser acompanhadas por todo um conjunto de problemas especificamente agrícolas: erosão do solo, compactação do solo, infestações epidêmicas de pragas, ervas daninhas e doenças. Mas são também acompanhadas por um conjunto de problemas econômico-agrícolas: a dependência da tecnologia comprada, dependência de combustíveis, fertilizantes, agrotóxicos comprados, dependência de crédito. E por um conjunto de problemas comunitários, a começar pelo êxodo rural e a remoção de fornecedores, serviços e mercados para cidades cada vez mais distantes. E esses são, por assim dizer, apenas o primeiro círculo de efeitos ruins causados por uma decisão ruim. Com um pouco de cuidado, suas ramificações podem ser traçadas até a natureza, a vida das cidades e a cultura e vida econômica de uma nação. O que a gente vê nesse trecho é que tem uma semelhança incrível com a gestão holística, né? Ele explica que quando a gente não tem a gestão holística explica que quando a gente não tem um contexto que assegure ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância as dimensões social, econômica e ecológica, a gente sempre resolve um problema ou sacia uma necessidade e acaba criando problemas indesejados em outras áreas, né? Então, em outras palavras, se a gente prioriza só uma dessas três dimensões ao tomar a decisão, a gente invariavelmente vai causar efeitos colaterais, como o Barry está chamando aqui, em outras duas dimensões, né? De volta aqui ao texto. Abre aspas. O segundo tipo de solução é aquela que agrava imediatamente o problema que se destina a resolver, causando uma simbiose infernal em que o problema e solução reciprocamente ampliam um ao outro em uma sequência que, no que diz respeito à sua própria lógica, é ilimitada. Como quando o problema de compactação do solo é resolvido, entre aspas, por um trator maior, que compacta ainda mais o solo, o que torna necessário o uso de um trator ainda maior e assim por diante. Há uma simbiose idêntica entre usinas de carvão e condicionadores de ar. É característico desse tipo de solução que ninguém prospera por elas, a não ser os fornecedores de combustível e de equipamentos. É isso, de novo, né? Isso acontece quando a gente resolve um problema sem ter um contexto para ele e quando a gente não age na raiz do problema. A gente precisa ter um exercício muito sistêmico de avaliação, de entender aonde está a raiz do problema. A compactação do solo não é uma falta de tratores maiores, né? A poluição do ar não é por falta de purificadores de ar eletrônicos ou ares condicionados, né? Então, qual que é a raiz do problema da compactação? Provavelmente um sobrepastoreio, uma sobreutilização da área causa os processos de desertificação, que diminui a capacidade de absorção de água, o encurtamento das zonas de raiz no solo superior. Enfim, esse é o problema, né? Então a gente teria que resolver esse problema, que é um problema do âmbito biológico, com soluções que também são do âmbito do complexo, do biológico, né? Abre aspas. Esses dois tipos de solução são obviamente ruins. Elas sempre servem a um bem às custas de outro ou de vários outros. E creio que se todos os seus efeitos alguma vez fossem contabilizados, pareceria, com demasiada frequência, se não invariavelmente, que eles levariam a um prejuízo para a natureza, a agricultura e a comunidade humana. Aqui, mais uma vez, ele ressalta como que soluções reducionistas, né, que focam em uma coisa só, se resumem a resolver o problema sem levar em conta as outras dimensões, sempre trazem problemas, sempre trazem mais problemas do que elas solucionam. Abre aspas de novo. Tais soluções envolvem sempre uma definição de problema que é falsa ou tão estreita a ponto de ser virtualmente falsa. Definir um problema agrícola como se fosse apenas um problema de agricultura ou apenas um problema de produção, tecnologia ou economia é simplesmente, inadvertidamente ou deliberadamente entender mal o problema, seja com fins lucrativos ou por causa de uma moda predominante de pensamento. Todo problema deve ser resolvido, não apenas alguns aspectos facilmente identificáveis e simplificáveis dele. Ambos os tipos de solução ruins deixam seus problemas não resolvidos. Tratores maiores não resolvem o problema da compactação do solo, assim como os condicionadores de ar não resolvem o problema da poluição do ar.
nem as grandes operações de confinamento resolvem o problema da produção de alimentos. É, ao invés disso, uma maneira calculada para permitir que a ambição e a ganância em grande escala lucrem com a produção de alimentos. O problema real da produção de alimentos ocorre dentro de uma relação complexa e mutuamente influente do solo, das plantas, dos animais e das pessoas. Uma solução real para esse problema será, portanto, ecológica, agrícola e culturalmente saudável. Aqui a gente pode ressaltar duas coisas, né? Primeiro, quando a gente reconhece que o modelo industrial que vem sendo usado há aproximadamente 70 anos, que supostamente foi criado para matar a fome, que é o modelo do agronegócio, né, a Revolução Verde, e a gente tem hoje em dia no mundo quase 1 bilhão de pessoas passando fome, no Brasil a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê que e quando a gente segue o dinheiro, a gente vê que a verdadeira causa da criação desse modelo não é matar a fome, é concentração de terras, concentração de renda, de poder de decisão e criar uma plataforma gigante de escoamento para as petroquímicas, as mineradoras, enfim, hoje as farmacêuticas e hoje em dia até as grandes empresas de informação, né, que estão minerando os dados. Talvez só quando a saúde for definida como objetivo é que nós nos deparamos com o terceiro tipo de solução, aquela que provoca uma série ramificada de soluções, como quando os animais para o abate são alimentados na mesma fazenda onde a ração é produzida e onde a ração é produzida para ser fornecida aos animais que estão na fazenda. Estou fazendo aqui uma alusão que se você for produzir ração, que você produza dentro da sua própria propriedade e que você dessa maneira consiga devolver também o adubo para os lugares onde você produziu a ração, né? Abre aspas de novo. Mesmo uma descrição tão rudimentar quanto essa implica uma preocupação com o padrão, com a qualidade, que necessariamente complica a preocupação com a produção. O agricultor colocou plantas e animais em uma relação de dependência mútua e deve, forçosamente, preocupar-se com o equilíbrio ou a simetria, a conexão recíproca do padrão da fazenda, que é biológica, não industrial, e que envolve soluções para problemas de fertilidade, de construção de solo, economia e saneamento. Todo o complexo de problema cujas soluções adequadas constroem saúde, a saúde do solo, das plantas, dos animais, da fazenda, do agricultor, das famílias e comunidades agrícolas. Todos envolvidos, interalinhados e interligados no mesmo padrão, ou em um padrão de padrões. Aqui a gente vê já entrando vários princípios do desenho ecológico. A gente pode perceber uma análise de elementos de um sistema, que é um tipo uma metodologia de desenho, né? Você faz uma análise de um elemento do sistema, o que aquele elemento produz, quais as necessidades daquele elemento, quais são as características intrínsecas daquele elemento, e você procura juntar ele com outros elementos de forma que o resíduo de um elemento seja o que alimenta outro. Então você vai fazendo relações de benefício mútuo, é um dos princípios do desenho ecológico, né? Consequência da análise de elementos, é possível desenhar sistemas onde todas as relações são de benefício mútuo, né? Vemos também aqui o insight do Alan Savory. A natureza opera em todos e padrões. O Berry chegou por outras razões, por outro caminho, a esse insight também de que a gente opera em todos e padrões. A gente precisa tomar decisões que resolvam por padrões e não por redução de problemas, né? Abre aspas de novo. Uma solução ruim é ruim, então, porque age destrutivamente sobre os padrões maiores em que se encontra contida. Ela age destrutivamente sobre esses padrões, muito provavelmente, porque é formada na ignorância ou por desconsiderá-los. Uma solução ruim é a resolução para um único propósito ou objetivo, como o aumento de produção. É típico de tais soluções que elas consigam aumentos estupendos em produção e custos biológicos e sociais exorbitantes. Uma boa solução é boa porque está em harmonia com esses padrões maiores, e essa harmonia, eu penso, terá uma natureza de analogia. Uma solução ruim age dentro do padrão maior como uma doença ou vício age dentro do corpo. Uma boa solução atua dentro do padrão maior como um órgão saudável age dentro do corpo. Mas é preciso entender de imediato que um órgão não dá saúde para o corpo. Como a mente mecanicista ou industrial gostaria de dizer, não é explorado para dar saúde ao corpo, mas é uma parte da sua saúde. A saúde do órgão e do organismo é a mesma. E essas estruturas de órgão, organismo e ecossistema, como John Todd tão habilmente entendeu,
pertencem a uma série interligada de analogias que começa com a organela e termina com a biosfera. Aqui a gente vê um outro padrão que tem, eu falo muito dele no desenho ecológico, né? A questão dos fractais. As ordens de tamanho dos sistemas que a gente desenha, ou dos sistemas que a gente aprende com eles para poder desenhar, eles se repetem em vários fractais, né? Muitas vezes a gente consegue usar os fractais para repetir ou aumentar ou diminuir tamanhos sem perder a eficácia dos sistemas. Eu quero dar um exemplo aqui também de como a percepção dos padrões pode nos colocar como causadores de mais problemas ou como agentes otimizadores da vida. Se a gente percebe as dimensões sociais, econômicas e ecológicas do nosso viver como nos apresentam o tripé da sustentabilidade, ou seja, com aqueles 3 círculos que tem um momento de interseção no meio, onde eles dizem estar a sustentabilidade do social, do ecológico e do econômico, a gente está fadado a causar mais problemas, né? Porque a gente é uma percepção distorcida do que é a realidade biofísica, né? Se a gente aceita a realidade biofísica, que todas as relações humanas, sociais e econômicas, se dão o tempo inteiro e completamente sobrepostas num ecossistema, a gente então pode tomar melhores decisões e a gente pode tomar decisões que produzam soluções por padrões, né? Porque elas vão revelar em todas as dimensões. Então, ao invés de pensar um tripé da sustentabilidade com círculos separados e algumas poucas áreas de interseção, o que a gente precisa pensar, na verdade, é temos um ecossistema e sobreposto o tempo inteiro e por completo, a gente tem as relações humanas, sociais e econômicas. Então, é uma maneira mais realista de entender o que a gente está passando, né? Como a gente interage com os lugares onde a gente vive. Abre aspas de novo. Seria quase inútil, claro, falar sobre a possibilidade de boas soluções se nenhuma existisse como prova prática. Uma parte do nosso trabalho, na revista The New Farm, tem sido localizar e compreender os produtores cujo trabalho responde com competência às exigências da saúde. Representante desses produtores, e entre eles notável pelo rigor de sua inteligência, está Earl Spencer, que tem uma fazenda leiteira de 250 acres perto da Palatine Bride, em Nova York. Antes de 1972, Earl Spencer estava seguindo um plano convencional que aumentaria seu rebanho para 120 cabeças. De acordo com seu plano, ele acabaria comprando todos os grãos para a ração que usava, e ele já estava utilizando até 30 toneladas por ano de fertilizante químico. Mas em 1972, quando seu rebanho subiu para 70 vacas, a temporada das chuvas reduziu sua colheita pela metade. A escolha era clara. Ele teria que comprar uma outra metade de sua ração anual ou vender metade do seu rebanho. Ele optou por vender metade do seu rebanho, uma escolha muito pouco convencional que por si só exigia muita inteligência independente. Mas o caráter e a inteligência de uma ordem ainda mais respeitável envolvia o passo seguinte, que foi entender que uma decisão inicial implicava uma mudança no padrão da fazenda e de sua vida e pressupostos como produtor. Com seu rebanho agora reduzido pela metade, ele viu que antes da venda estava excedendo a taxa de lotação e vinha abusando de sua terra. Em seus 120 acres de terra arável, ele cultivava 60 acres de milho e 60 acres de alfafa. Na maioria de seus campos, ele cultivava milho 3 anos seguidos. As consequências disso, ele agora via como sintomas e via que eram graves. Forte dependência da compra de insumos externos, a estrutura do solo se deteriorando, as quantidades de matéria orgânica diminuindo, a erosão aumentando e a redução da produtividade, apesar das grandes e contínuas aplicações de fertilizantes químicos. Um retrato do agro, né? Além disso, por causa da alimentação pesada em concentrados, suas vacas estavam com sérias doenças digestivas e outros problemas. Ele começou a fazer perguntas fundamentais sobre a natureza dos animais e da terra com a qual ele estava lidando e a perguntar se ele não conseguiria trazer algum tipo de equilíbrio entre as suas necessidades e a do seu rebanho. Sua conclusão foi que estar em equilíbrio com a natureza é ser bem-sucedido. Sua fazenda, ele disse, vinha em alta velocidade e agora ele iria reduzir para uma caminhada. O que fica claro aqui é que eu entendeu que produtividade e lucratividade real
só podem ser atingidas como consequência do aumento da biocapacidade da propriedade. A partir do momento que você não pode, ou que você parte da premissa que você não quer mais ser dependente de insumos externos, a única maneira de aumentar a sua lucratividade e a sua produtividade é aumentando a biocapacidade dos lugares onde a gente produz. E a gente só consegue fazer isso imitando a natureza. Sistemas multistratificados, diversificados, uma simbiose de animais, plantas enfim, e um manejo bem pensado disso tudo, né? Abre aspas de novo. A partir da decisão crucial de reduzir seu rebanho, seguiram várias outras medidas práticas. 1. Um plano de 5 anos, que depois foi estendido para 8, para eliminar totalmente seu uso de fertilizantes químicos. Um plano envolvendo a construção de uma fossa de concreto para o estrume, para aumentar e melhorar o seu uso do adubo. Melhor manejo das terras cultivadas, com rotações mais frequentes e maior cuidado com as datas de plantio e de colheita. A redução gradual dos grãos na ração e o aumento concomitante de volumoso, à base de capim, que até o momento reduziu a dependência de grãos pela metade, de cerca de 2,7 mil quilos por vaca por ano para cerca de 1,3 mil quilos por vaca ano. 5. Um programa de melhoramento genético que seleciona para uma conversão mais eficiente do volumoso, ou seja, escolher animais geneticamente adaptados para ser exclusivamente a pasto ou que a ração no coxo seja de capim triturado, né? Os resultados mais tangíveis são que os custos de produção foram drasticamente reduzidos e que a produção por vaca aumentou entre 680 a 900 quilos. Mas a saúde toda da fazenda melhorou. Há uma satisfação moral nisso, da qual Earl Spencer tem plena consciência. Mas ele também tem consciência de que a satisfação não é puramente moral, pois os bons resultados também são práticos e econômicos. Aí o Earl fala: temos a metade dos animais que tínhamos antes e estamos alimentando eles com a metade dos grãos que alimentávamos antes. Então agora precisamos plantar milho apenas 2 anos consecutivos. Menos milho significa menos cultivo do solo, menos combustível para o cultivo e colheita e menos desgaste dos equipamentos mais caros. As contas veterinárias também foram reduzidas e em 1981, se o cronograma se mantiver, ele não comprará mais nenhum fertilizante químico. A partir do trabalho de Earl Spencer e de outros produtores exemplares e da compreensão das práticas agrícolas destrutivas, é possível elaborar um conjunto de parâmetros críticos para a agricultura. Estou ciente de que se a lista de parâmetros que segue deve ser, em certa medida, provisória, mas, no entanto, estou confiante de que servirá para distinguir fazendas saudáveis das doentes, bem como entre as mentes simplistas, que resolvem os problemas para alguns X, como lucro ou quantidade de produção, e aquelas mentes suficientemente complexas, que resolvem as coisas para a saúde ou qualidade ou coerência de padrão. Para mim, a validade desses parâmetros parece inerente à sua aplicabilidade geral. Eles servirão para a construção de redes de esgoto ou residências tão prontamente quanto para a implementação de fazendas. Aqui o Barry vai começar a falar sobre os parâmetros que ele julga, né, úteis para que a gente possa resolver por padrões. É interessante que assim, ele já começa a colocar aqui indicadores e métricas que dentro do contexto holístico, da gestão holística, é o que assegura a gente que a gente consegue tomar decisões mais acertadas e ao mesmo tempo nas várias dimensões do nosso viver e do empreendimento, né? Primeiro parâmetro. Uma boa solução aceita determinados limites, utilizando, na medida do possível, o que está à mão. Quanto mais ampla a solução, menos se deve confiar nela. Dado que uma fazenda pode ser pequena demais, é, no entanto, verdade que o aumento da escala é uma solução enganadora. Ele resolve um problema adquirindo outro ou vários outros. Nesse primeiro parâmetro do Barry, a gente já vê alguns princípios desenvolvidos pelo Dave Homburg, né? Tem a autorregulação e aceite o feedback. O Barry fala muito da necessidade da gente aceitar os limites para os objetivos econômicos e para as soluções empregadas, para ações políticas e públicas adotadas, né? E a gente vê aqui também um outro princípio que é o integrar ao invés de segregar e mais um ainda, use soluções pequenas e lentas, né? Parâmetro número 2. Uma boa solução aceita também as limitações da disciplina. Os problemas agrícolas devem receber soluções que sejam agrícolas, não tecnológicas ou econômicas. Aqui a gente, mais do que aceitar o escopo da disciplina, entre aspas, a gente vê que ele deixa claro que os problemas que são do âmbito do complexo, né? A gente não resolve os problemas do âmbito do complexo com soluções tecnológicas. A gente não consegue fazer isso, não funciona. Parâmetro número 3.
Uma boa solução melhora o equilíbrio, simetrias ou harmonias dentro de um padrão. É uma solução qualitativa, ao invés de ampliar ou complicar alguma parte de um padrão às custas ou, em desse caso, com o todo restante. Quarto parâmetro. Uma boa solução resolve mais de um problema e não cria novos problemas. Estou falando de saúde em oposição a quase qualquer cura, coerência de padrão em oposição a quase qualquer solução produzida de forma fragmentada ou isolada. O retorno dos resíduos orgânicos para o solo pode, à primeira vista, parecer uma boa solução per si, mas isso não é invariavelmente ou necessariamente uma verdade. Só é verdade se os resíduos forem devolvidos ao lugar certo, no tempo certo, dentro do padrão da fazenda, e se os resíduos não contiverem materiais tóxicos, se a quantidade não for muito grande e se não gastamos muita energia e muito dinheiro no transporte deles. Nesse caso, a gente vê que ele coloca como saúde, ele define como saúde um valor para um contexto holístico de tomada de decisão. Porque a saúde é a saúde para a economia da família, para o solo da propriedade, para as plantas e animais, né? Isso aqui também dialoga com o princípio do David Home de não produzir resíduos, né? Quinto parâmetro. Uma boa solução satisfará uma ampla série de critérios. Será boa em todos os aspectos. Uma fazenda que encontrou soluções agrícolas corretas para os seus problemas será fértil, produtiva, saudável, conservará recursos, será bonita e agradável de se viver. Obviamente, esse parâmetro deve ser qualificado na medida em que o padrão de vida de uma fazenda seja adversamente afetado por distorções em qualquer um dos padrões maiores que o contém. É difícil, por exemplo, que a economia de uma fazenda mantenha sua saúde em uma economia industrial nacional em que os ganhos agrícolas são propensos a ser baixos e as despesas altas. Mas é aparentemente verdade, mesmo em tal economia, a industrial, que os agricultores mais aptos a sobreviver são aqueles que não vão para muito longe da agricultura, quer seja na direção da indústria ou na dos bancos. E que, além disso, vivem como agricultores e não como empresários. Isso parece especialmente verdadeiro para os pequenos agricultores. Olha que interessante, né? Aqui ele deriva indicadores e métricas para uma boa solução e para uma propriedade correta. Ele chama de uma propriedade correta. O que seria uma propriedade correta? Uma propriedade que mantém a sua fertilidade, a sua produtividade, que tem eficiência energética, que tem estética, é bela, né? E é aconchegante. São indicadores de boas soluções agrícolas. Olha que interessante isso. Eu trago na gestão holística que é muito importante a gente ter métricas e indicadores sociais e ecológicos, além dos econômicos, né? É fundamental para uma gestão equilibrada. Parâmetro número 6. Uma boa solução incorpora uma distinção clara entre a ordem biológica e a ordem mecânica, entre a agricultura e a indústria. Os produtores que não conseguem fazer essa distinção são os clientes ideais para as empresas de equipamento, mas muitas vezes não conseguem entender que a verdadeira força de sua fazenda está no solo. De novo, a pertença, a conexão e a experiência vivendo e produzindo com indicadores e métricas de saúde, né? Ele traz muito essa questão da saúde. Essa percepção faz com que o Berry faça uma distinção clara entre o complexo, que é o biológico, e o complicado, que é o mecânico ou tecnológico. Isso é muito importante para a gente aprender a fazer gestão, né? A gente tem que saber em que âmbito a gente está tomando decisão. No âmbito do complicado, nós temos as boas práticas, mas no âmbito do complexo, nós precisamos ser os especialistas das próprias complexidades, porque no âmbito do complexo, a gente desenvolve propriedades que emergem a partir de um contexto específico. Vamos lá, abre aspas. Parâmetro 7. Boas soluções têm margens amplas, de modo que o fracasso de uma solução não implica a impossibilidade de outra. A agricultura industrial tende a colocar seus ovos em cada vez menos cestas e fazer do tudo ou nada a sua única forma de operar. Mas para cultivar grãos não deveria impossibilitar o pastoreio do gado, e ter muito poder não deveria tornar impossível usar apenas um pouco. Ele fala de novo, né, da restrição, de ser comedido, de ser parcimonioso, né? Um parâmetro que dialoga de novo com os princípios do David Hominger, né? Use e valorize a diversidade, integre ao invés de segregar, outro princípio, e use as margens ou bordas e valorize o marginal. E tem aqui também, né, aceite, né, assim, você tem que aceitar a parcimônia, aceitar restrições e o feedback, né? Parâmetro 8.
Uma boa solução sempre responde à pergunta: quanto é o suficiente? Soluções industriais sempre descansaram na sua suposição de que o que basta é tudo o que você pode obter. Mas isso destrói a agricultura, assim como destrói a natureza e a cultura. A boa saúde de uma fazenda implica um limite de escala, porque implica um limite de atenção, e porque tal limite é invariavelmente inerente a qualquer padrão. Você destrói um quadrado, por exemplo, ampliando um ângulo de um lado alongado. E em qualquer tipo de trabalho, há um ponto a partir do qual mais quantidade implica necessariamente em menos qualidade. Em alguns tipos de agricultura industrial, como a produção monocultural de grãos para o lucro rápido, é possível, tomando emprestada a compreensão do professor Timothy Taylor, pensar na tecnologia como substituta para a habilidade. Mas mesmo nessa agricultura, essa possibilidade é ilusória. A ilusão só pode ser mantida enquanto as consequências puderem ser ignoradas. A ilusão é muito mais curta quando os animais são incluídos no padrão da fazenda, porque a criação de animais é tão insistentemente uma habilidade humana. Uma fazenda saudável incorpora um padrão em que a única mente humana pode compreender, fazer, manter, variar em resposta e prestar atenção constante. Que esse limite seja obviamente variável de um agricultor e fazenda para outro, não significa que ele não exista. É interessante como ele assim, mostra muito claramente as atitudes do agronegócio, né, como funciona. Aqui a gente vê de novo exemplos clássicos dos princípios do David Holmgren, né? Desenho dos padrões para os detalhes e tem autorregulação e aceite feedback. Muitos dos parâmetros do Barry é sobre isso aqui, né? Ter autorregulação e aceitar feedback. Essa coisa da parcimônia, de aceitar a restrição, não ser ambicioso demais, né, com relação à dimensão econômica. Parâmetro 9. Uma boa solução deve ser barata e não deve enriquecer uma pessoa pela angústia ou empobrecimento de outra. Na agricultura, os chamados insumos são, de um ponto diferente de vista, transumos, saídas ou despesas. Em todas as coisas, eu acho, mas especialmente na agricultura que luta para sobreviver em uma economia industrial, qualquer solução que exija um gasto com um fabricante deve ser mantida como suspeita. Não necessariamente rejeitada, mas como regra, suspeita. Quem já participou aqui da Bem Viver no Campo, ou de outros cursos meus, vai lembrar que eu costumo trazer a citação do professor do professor Tim Hutchins, né? Ele fez um doutorado em economia rural e ele tem uma frase que ficou muito famosa entre algumas pessoas que trabalham com planejamento rural, né? Ele diz que a viabilidade da produção rural depende mais da minimização das perdas do que da maximização da produção. E que são essas perdas acumuladas, esses prejuízos acumulados, que ameaçam a sobrevivência e o crescimento dos produtores rurais. Vamos lá, parâmetro 10. Boas soluções só existem em prova e não devem ser esperadas de um proprietário ou especialista ausente. Os problemas devem ser resolvidos no trabalho e no local com conhecimento, fidelidade e cuidado particulares por parte das pessoas que sofrerão as consequências de seus erros. Muito importante isso aqui, né? Muitos especialistas vêm e vão, mas eles não vão sofrer as consequências das recomendações, né? Não existe uma teoria ou prática ideal. Conselhos práticos ou orientação de pessoas que não têm prática podem ter algum valor, mas seu valor é questionável e é limitado. As divisões de capital, gestão e trabalho, características de um sistema industrial, são, portanto, totalmente alheios à saúde da fazenda, como provavelmente também o são para a saúde da indústria. A boa saúde de uma fazenda depende da mente do agricultor. A boa saúde da mente tem sua dependência e sua prova no trabalho físico. Olha que interessante, ele coloca como pré-requisito para uma boa saúde mental o trabalho físico. E muita gente tenta o tempo inteiro escapar disso, né? A boa mente e corpo do agricultor, sua gestão e seu trabalho, trabalham juntos tão intimamente quanto seu coração e pulmões. E o capital de uma fazenda bem cultivada, por definição, inclui o agricultor, com sua mente e seu corpo. Agricultor e fazenda são uma coisa, um organismo. Aqui a gente vê várias questões, né? Quem trabalha comigo, já estudou comigo, sabe das 8 formas de capital, né? Ele coloca a saúde mental como uma forma de capital aqui, ele coloca o agricultor, o conjunto o capital cultural, o capital de fé, né, do agricultor como um bem para a propriedade. A gente vê de novo princípios da gestão holística, né? A propriedade rural e as pessoas que vivem nela formam um todo inseparável. Não há como ferir uma área e curar outra
né? Não há como ferir uma e preservar outra. O Berry também traz a saúde multidimensional. Ele fala muito em saúde, mas é importante a gente ressaltar que quando ele fala de saúde, ele está falando, na verdade, de uma saúde econômica para a família, né? Da economia local. Ele está falando de uma saúde cultural, ele está falando de uma saúde humana, saúde do solo, das plantas, dos animais, né? E a saúde desse organismo todo que ele chama, né? Da fazenda como organismo, né? Se o gestor não vive na pele as práticas ou soluções recomendadas, nunca poderá funcionar como um órgão saudável do organismo fazenda. É muito interessante isso aqui. Inclusive, nesse aspecto, o trabalho dele também tem semelhança com a agricultura biodinâmica do Steiner, que chama, né, assim, esse conjunto todo de organismo agrícola. Estamos chegando no final, gente. Parâmetro 11. Quando entendemos a mente do agricultor, seu corpo e sua fazenda como um único organismo, e quando entendemos que a questão da resistência desse organismo a uma questão sobre a suficiência e integridade de um padrão, então a palavra orgânico pode ser admitida nessa série de parâmetros de forma útil. É uma palavra que eu venho definindo o tempo todo, embora eu não tenha usado ela ainda. Uma fazenda orgânica, propriamente dita, não é aquela que utiliza determinados métodos e substâncias e evita outros. É uma fazenda cuja estrutura é formada em imitação da estrutura de um sistema natural. Tem a integridade, a independência e a dependência benigna de um organismo. O Sir Albert Howard disse que uma boa fazenda é análogo a uma floresta. Ela se aduba, ela se autoaduba, né? Uma fazenda que importa muita fertilidade, mesmo como ração ou estrume, é nesse sentido tão inorgânica quanto uma fazenda que exporta demais ou que importa fertilizante químico. Olha que interessante. Então, quando a gente define o orgânico da maneira que ele define, a gente está muito mais próximo também do que a Ana Primavera definia, né? E cada vez mais longe do que é vendido hoje como orgânico nos supermercados. É só mais um exemplo de como a economia de escala, que não tem, não aceita limites, ela corrompe os conceitos que poderiam guiar uma boa produção, né? Parâmetro 12. A introdução do termo orgânico me permite dizer de forma mais clara e útil algumas coisas que eu disse ou insinuei anteriormente. Em um organismo, o que é bom para uma parte é bom para outra. O que é bom para a mente é bom para o corpo. O que é bom para o braço também é bom para o coração. Sabemos que, às vezes, uma parte pode ser sacrificada pelo todo. Uma vida pode ser salva pela amputação de um braço. Mas também sabemos que tais medidas são desesperadas, irreversíveis e destrutivas. É impossível melhorar o corpo por amputação. Tais remédios não indicam uma lógica segura, como tendências são fatais. Você não pode salvar seu braço sacrificando sua vida. Talvez a maioria de nós que conhece histórias locais da agricultura familiar sabe de campos que em tempos difíceis foram sacrificados para salvar uma fazenda. E sabemos que, embora seja possível fazer isso, é perigoso. O perigo é pior quando a camada superficial do solo é sacrificada em prol de uma colheita. E se entendemos a fazenda como um organismo, veremos que é impossível sacrificar a saúde do solo para melhorar a saúde das plantas, ou sacrificar a saúde das plantas para melhorar a saúde dos animais, ou para sacrificar a saúde dos animais para melhorar a saúde das pessoas. Em um padrão biológico, como no padrão de uma comunidade, os meios e motivos exploradores da economia industrial são imediatamente destrutivos e, em última análise, são suicidas. A gente vê que ele chama de padrões biológicos e sociais e qualifica como saudáveis. Né? O que ele qualifica como saudáveis compõe, na verdade, um contexto holístico, dentro do qual a gente pode avaliar a qualidade das nossas decisões e das nossas soluções. Né? Tudo isso que ele está listando aqui. Isso alinha muito com a gestão holística. E é interessante que ele fala o tempo inteiro, né, da saúde do solo, das plantas, dos animais e das pessoas, que é um pensamento, né, uma sequência de pensamento sistêmico que é muito presente também no trabalho da Ana Primavera. 13º parâmetro. É da natureza de qualquer padrão orgânico estar contido dentro de um padrão maior. E assim, uma boa solução e um padrão preserva a integridade do padrão em que está contido. Uma boa solução agrícola, por exemplo, não poluiria ou erodiria uma bacia hidrográfica. O que é bom para a água é bom para o solo. O que é bom para o solo é bom para as plantas. O que é bom para as plantas é bom para os animais. O que é bom para os animais é bom para as pessoas. E o que é bom para as pessoas é bom para o ar. O que é bom para o ar
é bom para a água e vice-versa. Ele vai sempre fazendo essa cadeia, né? Ele descreve detalhadamente para a gente entender que está tudo interligado o tempo inteiro. E como na gestão holística preconiza, o Barry explica como poucos, né, a natureza opera em todos e padrões. A gente não consegue segmentar como as pessoas gostariam de fazer, né, para simplificar. As nossas decisões e soluções, então, elas precisam acontecer dentro de um padrão virtuoso e ascendente que beneficia todas as dimensões do nosso viver e da propriedade. Resolvendo por padrões, né? No caso da gestão holística, seria você ir na raiz do problema e conseguir assegurar, ao resolver aquele problema ou suprir aquela necessidade, a dimensão social, ecológica e econômica ao mesmo tempo, para a partir dali ir melhorando tudo, né? 14º parâmetro. Mas não podemos esquecer que as soluções humanas, que podemos chamar de orgânicas, não são naturais. Estamos falando de artefatos orgânicos, orgânicos apenas por imitação ou analogia. Nossa capacidade de produzir tais artefatos depende de virtudes que são especificamente humanas. Memória acurada, observação, discernimento, imaginação, inventividade, reverência, devoção, fidelidade, moderação. Moderação para nós agora, acima de tudo, a capacidade de aceitar e viver dentro de limites. Resistir às mudanças meramente novas ou na moda, resistir à ganância e ao orgulho, resistir à tentação de resolver problemas ignorando-os, aceitando-os como compensações em outras áreas, ou legando-os à posteridade. Uma boa solução, então, deve estar em harmonia com o bom caráter, com o valor cultural e a lei moral. É muito interessante isso aqui, né? O que a gente vê aqui, a gente precisa parar de viver roubando ao mesmo tempo dos nossos antepassados e dos nossos descendentes. Isso é uma colocação que o Bill Mollison fazia, no sentido de que se a gente tem recursos ecológicos hoje, e algumas pessoas questionam até a lógica de a gente usar a palavra recurso, mas se a gente tem água limpa, se a gente tem solo, se a gente tem biodiversidade, é porque as pessoas que viveram antes da gente viveram de um modo que permitia com que essas coisas perdurassem. Então, ao depletar o que a gente tem hoje, ao poluir a água, ao erodir o solo, a não deixar um solo superior fértil, a diminuir a biodiversidade, a gente rouba, a gente está sendo desonesto ao mesmo tempo com quem viveu antes e com quem vai viver depois, né? A autora é uma sociobióloga estadunidense, a Rebecca Costa, ela pesquisa o colapso das civilizações, né? E ela se especializou no campo da adaptação rápida frente ao colapso que a gente já está vivendo, né? Ela diz que a gente já está vivendo um colapso muito avançado. E ela diz que a gente não desenvolveu o lobo frontal o suficiente para tomar decisões complexas. E aí, segundo ela, é por isso que a gente levou várias civilizações ao colapso e está levando a nossa também, né? Então ela diz assim: uma vez que alcançamos um limite cognitivo, nós começamos de forma unilateral a rejeitar dados, ideias e soluções em uma tentativa perdida de tornar a complexidade administrável. Aí, nesse sentido, a gente passa o fardo das nossas decisões para gerações futuras, né? É muito peculiar do nosso tempo essa coisa de você fecha, né? Você já classifica as pessoas de uma maneira que você não precisa dialogar com o que elas trazem, ou você já classifica como impossível determinadas soluções, porque aí você não tem que investigar aquilo, né? A gente vive um tempo muito rápido, onde a gente tem feito uma simplificação das coisas para viver, mas a nossa vida é complexa, ela não é simples. E fazer de conta que ela é simples, copiar passo a passo, modelos, listinhas, não funciona, né? O Alan Savory, que é um biólogo zimbabuano que criou o gerenciamento holístico, ele concorda com a Rebecca Costa de que o nosso processo de tomada de decisão levou várias civilizações antes da nossa colapso e tem levado a nossa também. A diferença é que ele discorda que isso seja um problema irreparável, que seja uma coisa genética e que a gente pode simplesmente adicionar um dispositivo de gestão na nossa tomada de decisão, né? Que é exatamente essa questão de entender um todo, definir o nosso todo sob gestão, criar um contexto para ele que tenham métricas e indicadores no social, no ecológico, no econômico, que é isso que o Barry também fez muito bem aqui, né? Ele traz como saúde dos padrões. O Alan Savory traz como métricas e indicadores das dimensões social, econômica e ecológica, né? E aí, a partir de um contexto, a gente que assegura ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância essas três dimensões, a gente consegue tomar decisões que fornecem soluções que criam esse círculo virtuoso, né, de resolver por padrões. Muito interessante o diálogo entre as duas áreas do pensamento e como eles chegaram nisso
caminhos diferentes, embora algumas coisas parecidas, né? Essa questão da ligação com o rural é presente na obra dos dois, né? O interessante e o mais positivo para mim de fazer esse estudo dessa questão de resolver por padrões, né? Foi cruzar as referências com a obra do David e do Alan Savory, né? Da Ana Primavera também. E perceber que por meio de uma pertença muito profunda, de um compromisso inquebrável com o lugar que a gente vive e produz nosso alimento, todos nós podemos chegar a formas de pensar, a soluções, a decisões que deixam os lugares melhores na medida em que a gente vive, né? Deixa melhor para as próximas gerações. Foi muito bacana poder fazer essa junção dessas várias áreas, né? A partir do ensaio do Barry. Bom, para você que chegou até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Eu passei umas pedreiras aí nos últimos tempos, quem acompanha meu trabalho sabe disso, e eu fui muito bem amparado por muita gente, e eu resolvi que eu quero amparar também as pessoas com o meu trabalho. E eu garanto que ninguém vai ficar de fora. Eu quero que todo mundo que pode se beneficiar do meu trabalho, todo mundo que pode aprender, utilizar, enfim, tem interesse em participar do meu trabalho ou conhecer mais o meu trabalho, vai conseguir fazer isso, independente da condição da pessoa. Então, você que acompanha, você que gosta do conteúdo, vai ter um link aqui na descrição e aí você pode clicar aqui e se inscrever. A gente vai ter uma interação onde eu vou explicar como é que a gente vai funcionar a partir de um novo paradigma dentro do meu trabalho, um paradigma de amparo mútuo, um paradigma onde eu quero devolver um pouco do carinho que eu estou recebendo de vocês. Obrigado, abraço.